Ei, boa noite. Vamos então começando mais uma sequência de lives de cálculo 2. Então estamos entrando na 7ª semana da nossa disciplina e alguns alunos no início da semana estavam com dúvidas sobre o anúncio de semana acadêmica, né? Eu aviso que haverá uma semana acadêmica na FTEC de Porto Alegre, mas será em novembro. Vocês serão previamente avisados dela, tá? Vocês serão comunicados da programação. Como aconteceu em junho, né? No finalzinho de junho teve uma semana acadêmica, não sei se vocês lembram. Aí eu tinha cedido parte da aula para a semana acadêmica, né? Bom, então, alguns avisos, né? Nós temos essa aula de hoje, aí nós temos mais uma aula semana que vem, e aí na 9ª semana a gente faz uma aula de resolução de exercícios, né? Então eu vou já semana que vem disponibilizar para vocês um, um, um questionário do Forbes, né? Que responde quem quer, não vale nota, ou seja, é só para uma enquete, né? Em que eu vou perguntar quais as questões as questões de cada questionário vocês gostariam que eu as comentasse, né? Nesse dia da 9ª aula. Claro, vocês podem pedir para comentar questões, por exemplo, do questionário 6 agora. Eu comentaria sem nenhum problema, mas eu tenho que avisar, vocês têm que me avisar isso previamente. Bom, de uma live para outra, você, eu tenho dúvida na questão 3, eu mostro a questão 3 aqui sem problemas. Mas nessa 9ª aula eu faço então uma aula de dúvidas, tá? Vocês respondem previamente eu tendo em, né, quais as questões que vocês querem que eu comente, né? Então eu comento, faço a aula toda comentada, né, com questões comentadas para vocês, tá? Então, essa semana ainda não, mas na outra semana. Então, se alguns alunos, acho que em geometria alguém estava preocupado com isso, eu aviso que sim, haverá uma aula de exercícios, tá? Haverá uma aula de exercício. Se nós tivéssemos prova, né, tivéssemos a aula da prova, né, assim teríamos uma aula de exercícios antes, né? Essa aula de exercícios, né, até eu não, se não me engano, no semestre 19/2, a turma não aproveitou em nada, né? Eles só ficaram esquentando, não tinham dúvida. Na verdade, tinham dúvida, né? Porque a nota mais alta na prova foi 5. Né? E quem conseguiu? Mas por quê? Porque não tem dúvida. Porque fico. Sabe como é que é? Não precisa explicar, porque eu sei como é que é. Tá? Então, façam as listas. Só que lá naquela época, 19/2, né? Eu dava as listas de exercício, eu não cobrava questionário, aula a aula. Vocês são mais preparados. O resultado do semestre passado foi bem melhor, né? Semestre passado ninguém foi drasticamente enforcado para o grau B. Aqui tem uma vantagem, a vantagem de que vocês se puxam um pouquinho mais, né?
Quando é com prova, você só estuda na biblioteca às 18h30 para as provas às 19h. Né? Começa, o que vai cair? Né? E aí, depois eu corrijo a prova com caneta vermelha. Corrigia, né? Agora não dá mais. Mas agora vocês estão diferentes, vocês são uma turma que fazem as coisas. Né? Isso eu notei semestre passado, isso foi uma vantagem. Essa foi uma vantagem. Semestre passado as notas foram muito boas. A pré-aula e o pós-aula ajudam bastante, professor, na nossa avaliação também. Sim, com certeza. Foi um ganho da FTEC esse pré-aula e pós-aula. Sim, ele existiria se fosse a presencial, né? Ele estava programado para existir. Ele foi programado no início do semestre para ele andar junto com a aula, ou seja, esse esquema de avaliação ele iria funcionar na sala de aula ou virtualmente. Ele funcionou, se deu bem virtual, mas ele foi adaptado para o virtual, né? Porque no caso o questionário final era a prova. Né? Enfim, ele existiria. Por voltar para a sala de aula, ele vai ser nesse formato. Né? Sim. Esperamos que. No semestre passado, em abril, eu achava que a gente voltava em maio, né? Mas agora, gente, eu acho assim que em março, talvez a gente se vê na FTEC. Né? Enfim, o professor agora está realista. Antes ele era otimista. Bom, o que vocês fizeram na pré-aula hoje? Vocês fizeram um déjà vu, né, lá do cálculo 1, onde vocês recordaram, né, aquelas questões de máximo e mínimo, né? Então, vocês viram lá em cálculo 1 que vocês poderiam determinar um ponto de máximo relativo, um ponto de mínimo relativo de uma função. E aqui, quando a gente está falando de função de duas variáveis independentes, isso também pode acontecer, né? Haja vista que vocês têm, por exemplo, aqui, né, um modelo de curvas de nível, onde você tem um cume, você tem vales, apareceu uma novidadezinha aqui, que eu já vou falar de que é, né? Ou como aqui, né? Você tem um vale, você tem um cume, enfim. Quando a gente tem funções a várias variáveis, a gente também tem pontos de máxima, a gente tem um ponto de mínimo, e agora a grande novidade, que é o ponto de Sela. Né? O ponto de Sela não é máximo, ele também não é mínimo. Né? Ou seja, ele quebra a dicotomia. Mas ele é máximo ou ele é mínimo? Já vi alunos me perguntando. Tá, mas se ele não é máximo, ele é mínimo? Não, ele é Sela. Ou seja, ele não se encaixa em nenhuma das duas configurações. Tá? Bom, vamos ver a coluna do meio. Bom, mas antes de nós chegar lá, vamos dar uma retomada, né? Fazer uma pré-aula, retomando a aula passada. Então, eu tenho aqui uma função, né? Essa funçãozinha aqui, e ele pede para representar, né, no plano cartesiano, a curva de nível que passa naquele ponto. Ele ainda pede para determinar a taxa de variação da função no ponto P, na direção da origem. Tá? E ele também pede para determinar e interpretar menos o gradiente. Tá? E no ponto P, ele pede a taxa máxima de variação. Repara, a expressão é taxa máxima. Tá? Então, tá. Vamos começar do começo. Se eu quero saber, né, eu quero representar, né, a curva de nível que passa no ponto, primeiramente eu tenho que saber o nível. Né? Que nível é esse? Que cota é essa? Como eu vou determinar a cota? Pois bem, eu substituo no x e no y os seus respectivos valores. No lugar do y eu coloco o meio e no lugar do x eu coloco o 1/4. Aí coloquei os valores aí e fiz a continha, né? Aqui eu tinha colocado valores que fossem legais, né? Eu coloquei 8, 1/8 mais 12 vezes 1/16, né? Menos
24 que divide 8, né? 24 que divide 8. Por que eu botei 26? Eu botei 24. Então 1/8 deu 1, mais 12/16, eu posso simplificar como 3/4. E aqui é menos 3, né? 24 por 8 é menos 3. Ou seja, eu tenho 3/4 menos 2. Como é que eu faço essa continha? Denominador 4, 3 e menos 8. Isto dá menos 5/4. Vamos ver se eu fiz a conta certa. Ali, menos 5/4, né? Então tá. Então dali que saiu 5/4. Tá? Bom, então, o meu nível é menos 5/4. Então eu vou fazer a curva de nível, tá? Para z igual a 5/4. Como é que eu vou fazer isso? Tá? Para fazer isso, eu preciso ter a equação da curva de nível. Então, o que é a equação da curva de nível? No lugar do z, eu vou colocar quem? Menos 5/4. Tá? Então, ali eu tenho a equação da curva de nível. E agora, como eu vou fazer, né, para obter a minha curva de nível? Tá? Eu vou lá no GeoGebra e vou, então, fazer o gráfico, né? Então, para a gente enxergar isso. Anotei aqui. Então, tá, o que eu vou fazer? Eu vou ali no GeoGebra. Né? Então, eu vou ali no GeoGebra e vou puxar. Deixa eu ver. Gente, tem com tanta coisa aberta. Aqui. GeoGebra. Vamos lá no GeoGebra. Então é simples, né? Eu vou digito 8, y ao cubo, né? Mais 12x² menos 24xy igual a menos 5/4. E gerou, então, uma figura, gerou uma curva. Tá? Gerou uma curva aqui. Né? Repara que ele gerou duas curvas, né? Gerou essa e gerou essa. Tá. Bom, o nosso ponto em questão é 0,25, né? E, na verdade, o nosso ponto é esse aqui, né? Como é que eu sei que é esse aqui? Porque é onde o y é 0,5 e aonde o meu y aqui é 0,5, né? E o meu x aqui é 0,25, né? É 1/4. Então, está aqui o ponto. Então, esse aqui é o ponto em que nós consideramos. Tá? Aqui é a curva de nível. Só para a gente ter uma ideia do que nós estamos fazendo, vou desenhar isso aqui no 3D. Ele é uma figura bem feia. Deixa eu pegar aqui primeiro. Opa, não. Z igual. Ó, ele gera essa superfície, né? Superfície bem feia. Olhando assim. Deixa eu ver. Deixa eu olhar mais de perto. Ó, ele gera isso aqui, né? Vou botar aqui em x e y, olhando de cima, né? Aqui está o x, aqui está o y, né? O z está de frente para nós. Então, aqui está o meu
minha superfície. Aqui, se a gente olhar de forma mais próxima, né, a gente vai ver que a gente tem um vale aqui, né? Aqui vai ter um acúmulo, se eu jogasse água aqui, aqui, ó. Ele tem o que a gente chama de mínimo. Depois eu vou falar dele. Ó, é como se ele tivesse um mínimo relativo. Ó. Por que é relativo? Porque a minha superfície, ela continua aqui, né? Mas aqui eu tenho esse pontinho aqui, né? Vou botar outra cor. Tem esse pontinho aqui, né? Esse pontinho aqui, ele é um ponto de vale, né? Um ponto de mínimo. Aquela história, se eu despejar água aqui, ele vai, ela vai ficar parada, né? Bom, então tá, só para a gente enxergar um pouco a geometria do que a gente está fazendo, tá? Então, realmente, ela tem esse formato, né? Que a gente viu aqui, ela tem esse formato aqui. Agora eu já descontrolei tudo. Botei certo aqui, tá? Certo? Então, ali fica como se fosse uma impressão digital. Bom, então nós visualizamos a curva de nível, né? Para título de curiosidade. E agora vamos ver o seguinte: ele quer determinar a taxa de variação da função na direção da origem. Né? Eu tenho o meu ponto é meu ponto é 1/4, e o meu ponto é meio. Aqui ele, né? A minha origem está aqui. Então, o que eu quero? Ele quer saber Ali qual é é um meio ou um quinto ali, professor? É um meio. Obrigado. Então, eu quero saber a taxa de variação na direção desse ponto aqui. Né? Então, se eu venho de lá para cá, né? Então, eu preciso conhecer esse vetor aqui. Então, como eu vou conhecer esse vetor? Aqui está meu ponto e aqui está a origem. Então, o meu vetor é o vetor que começa em P e termina em O. Né? Então, ele começa em P e termina em O. Ou seja, é o vetor O menos P. Né? Então, ele começa em P e termina em O. Bom, então, o que acontece? Então, se eu quero o vetor O menos P, vai ficar menos 1/4, menos 1/2, né? Vai ficar zero o meu ponto O, só para lembrar, que às vezes tem gente que vai ter com dúvida, o ponto O é a origem. Então, na origem, x é zero e o y também é zero, né? Ok? Então, se eu fizer 0 menos 1/4, 0 menos 1/2. Tá, mas eu não... Para calcular a derivada direcional, eu preciso do versor, né? Ou seja, eu preciso de PO dividido pelo módulo de PO, né? Isso aqui a gente já falou semana passada, e quem faz geometria analítica viu isso na segunda-feira. Né? Então eu pego o vetor PO e divido pelo módulo, né? Ou multiplico. Dividir pelo módulo é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre PO, né? A gente não divide, a gente multiplica por 1 sobre PO. Mesma coisa, né? Então, o que acontece? Eu preciso saber quanto é o módulo de PO. Então, o módulo de PO vai ficar 1/4 ao quadrado, vai ficar 1/16, o meio ao quadrado vai ficar 1/4, né? E aí, o que acontece? Na hora de somar isso aqui, vai ficar 16 no denominador, vai ficar 1 mais 4. Então, ali em cima vai ficar raiz de 5 sobre 16. Portanto, vai ficar raiz de 5 sobre 4. Né? É o que deve de dar o próximos passinhos aqui, né? Então, ficou raiz de 5 sobre 4. Tá. Então, achamos o módulo do PO. Então, agora, o que eu preciso? Eu preciso achar as componentes do versor, né? Ou seja, a componente em x vai ficar menos 1/4 dividido pelo módulo, né? Então, vai ficar menos 1 que divide 4
vezes o inverso, né? 4 sobre raiz de 5. Então, simplificou esse com esse, sobrou menos 1 sobre raiz de 5. Tá? Que mais? Agora tem que fazer para o u de y. Tá? Então, a componente y do versor vai ficar 1 meio, divide a raiz de 5 sobre 4, vai ficar menos 1 meio, vezes 4 que divide a raiz de 5, 4 que divide 2, dá 2 que divide a raiz de 5 negativa, né? Então, tá ali. Obtivemos a componente do versor. Agora, feito isso, agora nós precisamos das derivadas, né? Porque se a gente for calcular a derivada direcional, o que ele está pedindo? Ele tá pedindo para nós calcularmos uma taxa de variação na direção, ou seja, taxa de variação no ponto P na direção, ele está falando em derivada direcional. Então, para calcular uma derivada direcional, eu preciso conhecer as derivadas, né? Derivada de z em relação a x, vezes o u de x, mais a derivada de z em relação a y, vezes o u de y, né? Tá, então, aqui eu tenho a minha função, vou calcular a derivada em relação a x, né? Se eu calculo a derivada em relação a x, o que acontece? Vai ficar derivada em relação a x de 8y, é zero. Derivada em relação a x, 2 vezes 12, 24, x. Menos derivada em relação a x, vai ficar 24y. Okay. Se eu calculo essa derivada, né, aqui eu estou usando essa notação aqui, ó, repara. Eu estou usando z de x, né, essa notação z de x, vocês encontram nos livros também como, né, ela equivale a uma forma mais simples de escrever, né, isso aqui. Então, se eu calculo a derivada no ponto, qual é o ponto? 1/4 e 1/2, eu vou ficar com quanto? 24 dividido por 4 dá 6. 24 dividido por 2 dá 12. Portanto, a derivada em x calculada no ponto é menos 6. Tá. Agora, calculando a derivada em y, o que acontece? A derivada em y, né, vai ficar 24y ao quadrado, né? Fecha aqui, 24y ao quadrado, né? Derivada em y, zero isso aqui, e a derivada em x menos 24x, né? A derivada em y. Calculando a derivada em y, né? No ponto, o que vai acontecer? 1 meio ao quadrado é 1/4. 1/4. 24 dividido por 4 dá 6. 24 dividido por 4 vai dar 6. 6 menos 6 deu 0. Né? Então, a derivada na direção de y é 0. Tá. Então, agora, juntando tudo na expressão da derivada direcional, né? Que está aqui. Então, aqui eu tenho a derivada, só para mentir. Aqui eu tenho a derivada em x vezes a componente do vetor. A derivada em y vezes a componente do vetor, né? Então, quanto é a derivada em x? Menos 6. Quanto é a componente do vetor? Menos 1 sobre raiz de 5. Quanto é a derivada em y? 0. Quanto é a componente do vetor? Menos 2 sobre raiz de 5. Só botando uma corzinha a mais, sinalizar o que está sendo feito, né? Bom, feito isso, né, fazendo as continhas, nós vemos o seguinte, bom, a parcela que tem 0, manda 0 a todo mundo. A parcela que tem, sobrou, então ficou 6 sobre raiz de 5. Então, é um número positivo, 6 sobre raiz de 5, né? Então, o que a gente pode dizer sobre isso?
Tá? Ele diz o seguinte, que na direção do ponto P, na direção do vetor O, a função cresce a taxa de 6 de 6 sobre raiz de 5, né? Então, se a gente olhar para o que diz o de álgebra, vamos pegar aqui. Eu estou aqui no meu pontinho, né? Esse ponto aqui. Então, e eu estou indo nessa direção aqui. Então, se eu estou nesse ponto e estou indo nessa direção, a velocidade nesse ponto aqui, né? Se eu seguir nesse ponto aqui, a minha velocidade nesse ponto aqui vai ser qual? Vai ser de 6 sobre raiz de 5. Como ela é positiva, isso quer dizer que nesta direção aqui, né, eu estou subindo. Ou seja, a minha função está crescendo. A função cresce, eu estou subindo, né, e ela cresce a uma taxa de 6 raiz de 5. Né? Se a gente fosse colocar isso em números, vou fazer aqui, 6 raiz de 5. A taxa de 6,68, né, de 2,68, né? 2,68. Então, Então, essa é a interpretação que a gente tira, né? Ou seja, nesse ponto, a função está crescendo a taxa de 2,68. Bom, eu sei que nós já tínhamos falado bastante na semana passada, né? Vocês fizeram um questionário sobre isso. Agora, determine e interprete. Primeiro, o que nós temos ali? Eu tenho menos o gradiente, né? Então, eu tenho primeiro, antes de falar o que é o menos o gradiente, a gente vai ver o que é o gradiente, né? Então, se a gente entender o que é o gradiente, então a gente pode depois especular sobre o que é menos o gradiente. Eu tenho o gradiente. O que o gradiente indica? O gradiente indica a direção de maior crescimento. Então, porque a questão que se faz é nesse ponto aqui, né? Eu estou nesse ponto aqui. Nesse ponto. Ele vai nessa direção. Será que essa direção é a direção que ele cresce mais rápido? Será? Nessa direção ele cresce mais rápido? Será que não tem uma outra direção que ele cresce melhor? Aqui ele cresce numa taxa, né? A taxa de 2,68. Né? Será que se eu for para cá, não vai mais rápido? Né? Não vai ter uma taxa melhor indo por aqui? O gradiente, ele diz para nós qual é essa direção, né? Então, qual é a definição do gradiente? O gradiente é um vetor, como ele aponta uma direção, ele é um vetor. Né? Então, a componente em x desse vetor, né? A componente em x desse vetor, é a derivada em x. A componente em y desse vetor é a derivada em y. Né? Bem intuitivo. Bom, dessa maneira, então, nós já calculamos. A derivada em x é 6, menos 6, né? Menos 6i. E a derivada em y é 0. Então, se a gente olhar aqui no nosso gráfico, né, nós estamos vendo o seguinte, que nós estamos nesse ponto. Então, nesta direção aqui, ele tem uma velocidade. Porém, a melhor velocidade é uma velocidade, né, para cá. Ou seja, ele cresce mais rápido nessa direção aqui, que é a direção menos 6. Né? Certo? Nessa direção aqui, ele cresce na direção menos 6i, né? Ou seja, menos 6. Por que o vetor está apontando para a esquerda? Porque é menos 6, né? Ou seja, ele vai apontar para a esquerda. Então, é nessa direção que eu tenho o meu maior crescimento. Tá. Então, se eu sei isso, né? Eu sei que nessa direção eu tenho a direção do maior crescimento. Quando eu coloco um sinal de menos na frente de um vetor, né, a gente viu lá na geometria analítica, e eu repito aqui agora, quando eu coloco um sinal de menos na frente de um vetor, né, eu mudo o sentido do vetor. Ou seja, eu tenho o vetor oposto, eu tenho o vetor com
sentido oposto, né? Então, se eu tenho um vetor com sentido oposto, né, o gradiente, ou seja, esse é o vetor, o menos gradiente, é o vetor de sentido oposto ao gradiente. Então, se ele indica o oposto do gradiente, ele vai indicar o quê? A direção de menor crescimento. Né? Ou seja, ele vai indicar a direção do menor crescimento. Então, voltando para cá, nesse pontinho aqui, nessa direção aqui, eu tenho o menor crescimento. Ou seja, por aqui a coisa cresce menos. Tá? Cresce mais devagar. Tá? Muito bom. Então, a direção de menor crescimento é a direção oposta ao gradiente. Tá? Então, o oposto ao gradiente indica a direção de menor crescimento. O ponto de Sela seria ali a variação entre ser decrescente e crescente ali, professor. Eu não cheguei, nem cheguei lá ainda. Nem falei do que é máximo e mínimo, filho, né? Nem te preocupe, eu estou em taxa. Eu nem te disse o que é mais ponto de máximo, ponto de mínimo. Eu só mostrei que era um ponto, o que é visualmente o que é um ponto de mínimo, mas eu estou mostrando aqui o que é taxa. Assim, Tá. ó. Eu nem entrei ainda no que é o assunto da aula de hoje. Eu estou só na aula, eu tô na aula passada ainda. Ó, eu sei que o meu ponto de mínimo tá para cá. O mínimo tá para cá. Ele tá mostrando para mim que para cá ele cresce menos. Uhum. Ele cresce menos. Ele não está indo para o mínimo, ele cresce menos. A taxa, aqui é a taxa de menor crescimento, ou seja, nessa direção ele cresce menos. Nessa direção ele cresce mais. E nessa direção ele cresce ok. Tá? Não estou dizendo o que é máximo, o que é célula, o que não é. Eu estou dizendo que aqui ele está crescendo mais, eu não estou dizendo que ele está indo para o máximo, porque essa função não tem máximo. Então, para cá ele cresce mais, para cá ele cresce menos. Tá? Não chegou ainda lá. Bom, é meu WhatsApp, me avisando de alguma coisa. Bom, então, e como eu vou calcular a taxa máxima? Tá? Como eu vou calcular a taxa máxima? A taxa máxima de variação, ou para mais ou para menos, né? E essa taxa ela vale para o crescimento maior, para o maior crescimento e para o menor crescimento. Né? Então, a taxa máxima de maior crescimento, né, ela é o módulo do gradiente. Né? Então, na direção menos 6i, qual é a velocidade de crescimento? Então, como é que eu calculo o módulo de um vetor? Né? O módulo do vetor, eu vou tomar a raiz quadrada do quadrado dos módulos, a raiz quadrada do quadrado das componentes. Né? Então, vai ficar menos 6 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Né? Vou botar 0 ao quadrado aqui. Então, o que acontece? Vai ficar a raiz de 36 deu 6. Tá? Então, a taxa de maior crescimento é 6. O que acontece? Pegando aqui agora direitinho, né? Nessa direção aqui, eu tenho nessa direção aqui, né? na direção da origem, eu tenho eu tenho a derivada direcional. E aqui, então, ela cresce, né? A minha taxa de crescimento. A minha taxa aqui é de 6 raiz de 5, que é aproximadamente 2,6. Tá? Essa aqui é a direção oposta do gradiente, né? Ou seja, a direção 6i. Nessa direção aqui, a função cresce mais lentamente, ou seja, ela decai mais lentamente. Nessa direção aqui, ela cresce mais rápido. Ou seja, nessa direção aqui, eu tenho a maior velocidade de crescimento. Tá? E essa velocidade de crescimento aqui, né? Ou seja, qual é a taxa aqui? Né?
A minha taxa de crescimento aqui, é 6, né? Ou seja, mais do que o dobro dessa taxa de crescimento aqui. Essa taxa de crescimento aqui, ela é metade dessa. Ou seja, se eu quiser ir na direção de maior crescimento, eu vou ir nessa direção. Nessa direção, eu vou na direção do crescimento ok. Tá? Beleza. Bom, nós estamos acabando já a primeira live, né? E então, nessa primeira live, a gente retomou, né, toda essa parte de aula passada, né, que vocês fizeram um questionário para entregar, para concluir agora. E o que eu sugiro para vocês? Deixa eu ver aqui. O que nós temos aqui? Eu sugiro para vocês darem agora, nesses 20 minutos, esse material está lá na pré-aula, né? Esse material está ali na pré-aula. Eu sugiro que nesses 20 minutos agora vocês deem uma passada em cima dele, deem uma olhada, deem uma lida, né? Veem o que eu estou dizendo, o que é o ponto de célula aqui, né? Aqui eu explico tudo. Se vocês quiserem resolver já alguma conta, não é grande coisa, né?